Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A professora e pesquisadora Priscila de Souza é a vencedora do Prêmio de Inovação em Fármacos através de um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas aqui da Univale. E é com a professora sobre a importância desse projeto que eu vou conversar aqui no estúdio hoje da TV Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, que importância é esse prêmio e também o que é esse projeto que atraiu, né, a comissão julgadora desse prêmio? Olá, Almeri. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em participar do painel Univale. Estou muito feliz de estar aqui. E esse prêmio, né, ele veio com uma surpresa muito grande, porque eu realmente não esperava. Foi um prêmio que eu submeti esse trabalho para o Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, que é um congresso muito grande, né, envolve pesquisadores de todo o Brasil e pesquisadores de outros países também. E essa edição do congresso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E mais ou menos em julho abriu oportunidade de inscrição para esse projeto. Então os pesquisadores que tinham interesse, nesse caso, esse prêmio Inovação em Fármacos, ele é voltado para jovens farmacologistas, então são pesquisadores que obtiveram seu título de doutorado nos últimos anos. Eu obtive meu título de doutorado em farmacologia em 2014, por isso podia participar desse prêmio. E na época, então, em julho, eu submeti esse trabalho. E esse trabalho, né, ele se pautava em mostrar os resultados relevantes de inovação de alguma droga, algum composto que fosse interessante para tratar, né, problemas de saúde globais. E eu apresentei esse trabalho, então, que é com a notofagina, que é um composto, né, uma dihidrochalcono, uma subclasse dos compostos fenólicos, que foi isolada de uma planta medicinal, uma planta bem conhecida aqui na região de Santa Catarina, uma planta chamada, né, cientificamente por Leanda da azitricha, e o nome popular dela é pichirica. E esse trabalho, ele começou com o nosso reitor, professor Valdir Sequinel Filho, né, que é o professor, né, o líder da pesquisa na área de fitoquímica, e com a então doutoranda Camila Leandra Bueno de Almeida. Então os dois, né, fizeram a parte fitoquímica, que foi toda rastrear todos os compostos presentes nessa planta, a preparação dos extratos, e chegaram no isolamento desse composto majoritário, que é o que nós chamamos de principal composto da planta. Depois, né, eu tive o prazer, né, agradeço a confiança do professor Sequinel em ter depositado essa responsabilidade para mim. Eu tive então o prazer de complementar com a parte biológica. Nesta complementação com a parte biológica, eu realizei os testes no laboratório voltados para a área cardiovascular e renal, que é a área que eu trabalho no laboratório, que eu trabalho na linha de pesquisa de fitoquímica e atividade biológica. E quais foram os resultados, professora? A senhora aplicou em cobaias, é isso? Isso. Então, quando nós começamos um estudo, o estudo ele é dividido em duas fases, a fase pré-clínica e a fase clínica. O que nós fazemos é a fase pré-clínica. O que isso significa? É tudo aquilo que é antes de chegar para a população. Então, nós realizamos tanto ensaios que envolvem o uso de animais, como ensaios que são totalmente, que nós chamamos de in vitro, né, que são metodologias alternativas aos testes convencionais com o uso de animais. Nós realizamos as duas formas. E o início desse projeto foi também de encontro com a minha chegada aqui na Univale. Então, eu comecei aqui no mês de abril de 2016, que surgiu uma oportunidade de uma bolsa de pós-doutorado. E eu já vinha trabalhando com plantas medicinais desde 2008, desde o início da minha formação na pós-graduação. Então, veio, né, de encontro essa oportunidade de trabalhar com essa planta. E assim como outras plantas também que a gente acaba trabalhando no dia a dia no laboratório. Aí comecei então esses testes, né, em abril de 2016 e paralelamente comecei a montar uma estrutura para trabalhar com cardiovascular e renal, que até então o programa de pós-graduação em ciência farmacêutica não tinha, né, nada para trabalhar. Então eu comecei os primeiros ensaios trabalhando com atividade diurética, que essa planta ela tem um apelo popular para esse fim, e depois fui complementando, né, com o passar do tempo, que as metodologias foram sendo padronizadas e os resultados
começaram a dar positivos, a gente foi implementando outras metodologias, com atividade antioxidante, histologia renal, outros efeitos sistêmicos. Então, foram vários ensaios que nós fizemos no laboratório. E a parte importante que resultou nessa premiação foram que esses resultados, né, foram interessantes. Este composto, ele é um composto pouco estudado, então se a gente for procurar na literatura não tem muito trabalho com a notofagina, o que vem a ser também, né, uma parte bastante interessante. E os resultados que nós encontramos mostraram que esse composto ele é efetivo em doses muito baixas. Então, em doses significativamente baixas. E sempre que a gente fala em dose, né, quanto mais baixa a dose, para a farmacologia é melhor, porque fica mais distante de apresentar efeitos colaterais. Não que o composto é isento de efeitos colaterais, mas a probabilidade de apresentar é menor. Então, por exemplo, nos nossos ensaios, nós realizamos então o tratamento com a notofagina e comparamos com uma droga comercializada na clínica, no mercado. Por exemplo, o diurético hidroclorotiazida. E a gente mostrou que a notofagina ela é efetiva em doses de 10 a 20 vezes mais baixas do que a hidroclorotiazida. Então, isso é uma conquista para o... Isso vem a ser, né, um resultado bastante importante para a gente. Então, mostrar que um composto isolado de uma planta, ele tem essa capacidade de promover efeitos significativos e em doses significativamente mais baixas do que, né, quando comparado com o medicamento disponível na clínica. Como que a Pixirica chegou à universidade? A Pixirica chegou pelo professor Valdir Sequinel. Eu não sei exatamente a história do professor com essa planta, mas é uma planta que ele trabalha. Eu acho que nas buscas o professor Sequinel é entusiasta da área de plantas, então ele escreve bastante livros nessa área e acredito que foi, né, através dessas buscas, né, etnobotânicas, etnofarmacológicas, que ele acabou descobrindo que era uma planta bastante presente, né, uma árvore, na verdade, bastante presente aqui na região de Santa Catarina e bastante utilizada pela população. Então foi assim que ela chegou aqui na instituição, pelo professor Valdir Sequinel, que então tinha uma aluna de doutorado, que hoje é a professora Camila Leandra Bueno de Almeida, e ela seguiu o doutorado trabalhando com essa planta. Muitas plantas que chegam aqui às universidades, né, professora? Não só aqui, mas em várias universidades brasileiras, vêm do conhecimento empírico, né? Que as pessoas lá, a avó, ou então uma comunidade usa e tal, e chega até aqui esse conhecimento para se estudar realmente a eficácia dessa planta, né? Exatamente, exatamente assim. Então, nós buscamos aquele conhecimento que é difundido, né, o conhecimento que nós chamamos de empírico, que é o que a planta, que é o que a população utiliza. Então, desde qual planta a população utiliza, para que fim, qual a parte da planta utilizada, qual a forma de preparo, quantas vezes por dia a população faz o uso dessa planta. E, né, fazendo toda essa pesquisa, a gente acaba trazendo aquelas que são mais interessantes, que são mais promissoras para dar continuidade aos testes pré-clínicos que nós realizamos no laboratório de farmacologia. Hoje existe uma tendência bastante grande no estudo das plantas, até porque o Brasil aí tem 22% aí de toda essa biodiversidade de plantas que possam ser potenciais para o estudo, né, professora? Exatamente. Então, o Brasil é o país com a mais rica, né, biodiversidade do planeta. Então, nós temos um acervo de plantas medicinais disponíveis muito grandes e inesgotáveis. Então, hoje, né, a gente está muito longe ainda de esgotar as possibilidades de estudo com essas plantas e isso nos ajuda, nos auxilia bastante, porque a gente tem à disposição esse grande leque de possibilidades. Aliado a isso, a gente tem uma vertente muito grande nos últimos anos do crescimento do uso de plantas medicinais, assim como de outros produtos naturais para cuidados primários ou secundários da saúde. E uma coisa que é bastante importante, que eu não posso deixar de falar, é que a gente ouve muito, né, que da população, que tudo que é natural não faz mal. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Por quê?
né? Dependendo da dose utilizada, dependendo da forma utilizada, pode fazer mal também. Então, esse é um aspecto importante, né? E isso mostra a importância da pesquisa científica, porque é através da pesquisa científica que nós vamos realmente comprovar: tem efeito? É seguro? Quanto que eu posso estar utilizando dessa planta? E aí sim devolver essa informação para a população. Realmente, a forma com que vocês estão usando está correta. Tome cuidado, por exemplo, se o paciente for hipertenso. Será que aquele indivíduo que apresenta pressão alta, será que aquele indivíduo que apresenta um diabetes pode estar fazendo uso de forma segura? E outra coisa que é importante também, o uso de plantas medicinais em associação com outros medicamentos que porventura o indivíduo já está fazendo na clínica, também tem que tomar cuidado, porque pode haver interação medicamentosa nesse sentido. Desde interação planta, como com planta com outro medicamento industrializado. E isso, né, tem bastante importância. E até essa questão de saber usar, por exemplo, como muitas coisas da sabedoria popular, se tem um abscesso que chama-se de furúnculo também, colocar a folha de uma plantinha que eu não me recordo agora, com azeite muito quente aqui, né? Então isso pode causar também queimaduras e tudo mais. Então saber usar, né, professora? Isso, eu acho que saber a forma de usar é o mais importante, porque a forma com que você usa é o que vai te propiciar o efeito esperado ou não. Então é bem importante pesquisar, né, a fundo realmente a forma que a população utiliza para poder nós, né, pesquisadores da área biológica, da área da farmacologia, mostrar realmente se tem um efeito ou não, e depois devolver essa resposta, né, mostrando qual é a melhor forma de estar fazendo esse uso. Até a quantidade é perigosa, professora, também? É preciso ter precaução também com a quantidade? Super importante esse ponto, e existe, né, desde muito tempo, já se sabe que o que separa o efeito, o medicamento, de um veneno é a dose. Então, a quantidade com que é utilizada é extremamente importante. Então, existe o que nós chamamos de janela terapêutica. E alguns, tanto planta medicinal como medicamento industrializado, tem uma janela terapêutica muito pequena. O que isso significa? Significa que se eu exceder muito a dose utilizada, isso pode trazer defeitos deletérios muito sérios. Inclusive, pode levar o indivíduo à morte. Existe uma planta, por exemplo, que ela é chamada de dedaleira, bem conhecida, que inclusive é extraído dela um composto que é utilizado na clínica, que é a digoxina, e a digoxina é utilizada para tratar a insuficiência cardíaca, então é uma droga bastante importante, mas o uso em excesso pode levar o indivíduo a óbito, devido a essa estreita janela terapêutica. Nossa. Ou seja, a dose que promove o efeito é muito próxima da dose que promove também a morte. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora e pesquisadora Priscila de Souza sobre essa importante conquista aí, esse prêmio para a Universidade do Vale do Itajaí, que incentiva cada vez mais a pesquisa também, principalmente de fitoterápicos aqui na universidade. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora e pesquisadora da Univale, Priscila de Souza, que foi a ganhadora do Prêmio de Inovação em Fármacos, um projeto aí que ela desenvolve no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas aqui da Univale, uma conquista bastante importante aí para a academia e também, quem sabe, mais para frente, para também o mercado. Professora, isso que eu queria ver com a professora. Quanto tempo, né, uma pesquisa leva, né, para sair do laboratório e ir para o mercado consumidor? Bem, essa é uma pergunta difícil, demora bastante tempo, né? Não posso, né, mentir, falar que seria uma coisa rápida, porque não é, que a gente sabe, né, de todos os riscos, da dificuldade de chegar no desenvolvimento de um medicamento, até colocar esse medicamento na prateleira e poder assegurar que pode estar fazendo uso, que isso é seguro e não vai estar trazendo nenhum prejuízo para a saúde.
para a saúde, então nós temos que fazer muitos testes. Então isso leva anos, pode levar até décadas. E claro também que isso vai de encontro com o interesse da indústria. Então, havendo interesse da indústria, a gente consegue desenvolver, né, esses ensaios, né, passando por todas as fases necessárias, né, que são todas as fases regulamentadas pelas agências de saúde, agências internacionais, fase pré-clínica e clínica, e havendo então interesse da indústria em auxiliar, né, no auxílio financeiro, essa pesquisa pode de fato dar um retorno positivo. Claro que o nosso trabalho está só no início, mas a expectativa é que a gente consiga realmente, né, avançar nesses estudos e quem sabe daqui a uns anos isso possa vir a se tornar um medicamento. Claro, sim, ganha-se porque, como a professora falou, os efeitos colaterais que já foram estudados são menores. São menores. Do que tem no mercado um similar, mais sintético, é isso? Exatamente. Então, o que a gente demonstrou até agora é que esse composto funciona numa dose muito baixa, né? Então ele é eficaz numa dose muito baixa e ele apresenta baixa incidência de efeitos colaterais. Claro que para a gente poder afirmar isso com certeza, a gente precisa desenvolver todos os testes toxicológicos preconizados. Mas já é um indício, né? Já é um início, né, de perspectiva futura para emprego deste composto bastante interessante. E vale ressaltar também que este prêmio que eu acabei ganhando, ele foi uma parceria da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental com a Biozeus, que é uma indústria que pode, né, que porventura pode, né, apresentar interesse e nos auxiliar no futuro. Então, é interessante submeter a esses prêmios, né, professora? Não só para ganhar o prêmio, mas que seja uma vitrine, já que os laboratórios estão de olho também em novas pesquisas, né? Exatamente. Por exemplo, este prêmio, ele teve o auxílio, né, o fomento da Biozeus. Existem outros prêmios de outros laboratórios também, mas esse especificamente, ele já busca aquilo que é um projeto de inovação. O que tem de novo no mercado? E concorrendo com pessoas do país inteiro, né, com projetos realizados no Brasil todo. Então, isso já é uma busca que a indústria ela acaba fazendo e pensando aqueles trabalhos que são mais promissores. E para a gente é muito importante, porque mostra o trabalho que a gente desenvolve aqui na nossa universidade e leva, né, uma vitrine, como você bem mencionou, então é uma vitrine do nosso curso, é uma vitrine do trabalho que a gente desenvolve e também leva o nome da instituição aí para o Brasil e mundo afora. E para o pesquisador é muito importante, né? Anos de trabalho ali, ver a possibilidade do medicamento ir para o mercado, né? Eu acho que esse é o maior prêmio mesmo, né? Porque a gente sempre sonha com isso, né? Qual é o meu sonho? É conseguir levar aquilo que eu pesquiso, de fato, dar um retorno interessante para a comunidade. Então, receber esse prêmio teve um significado muito grande para mim, porque ele mostra, assim, toda a minha trajetória, toda a minha caminhada, que não é fácil, a vida do pesquisador ela não é fácil, nem um pouco. Então, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Nós vivemos num país que tem pouquíssimos, para não dizer nada, de recursos, de incentivos, né, a partir do governo. Então, a nossa ciência está jogada às traças, cada vez menos investimentos. Então, conseguir chegar e ganhar um prêmio desse, para mim, teve assim, uma importância enorme. Então, com uma grande satisfação, com grande alegria, que eu recebi esse prêmio. Eu quero aproveitar a professora aqui, os seus conhecimentos e voltar um pouquinho, né, na questão dos cuidados, né? Existe um estudo bastante grande aqui, uma rede, né, que até é coordenada também pelo professor Sequinel, que é a RibCâncer, né, que estuda lá os novos fármacos através das plantas para o combate ao câncer, né, auxílio do combate ao câncer, né? Mas, sim, são várias plantas aí que já até foram divulgadas pela mídia, como o bacupari boliviano e tudo mais. É preciso realmente tomar cuidado para que não haja uma corrida e ver que a folha do bacupari é que vai combater o câncer e tudo mais. Então é preciso tomar esse cuidado, conversar com o médico e tudo mais, né, professora? Esse é um tema extremamente importante e delicado,
Porque quando nós falamos de câncer, primeiro que já vem uma grande, né, comoção em cima do tema, porque realmente é uma doença muito difícil. E segundo, é que não existe um tratamento ideal para o câncer. Então, é um tratamento muito desgastante e muitas vezes insuficiente para manter a vida do indivíduo. Então, a pessoa, quando está passando por esse tipo de situação, seja ela ou alguém da família, ela acaba se apegando, né, em algumas coisas que acabam ouvindo na mídia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses assuntos que circulam na mídia. E um exemplo recente que eu tenho para falar é o da fosfetanolamina sintética, que foi, né, alguns anos atrás, aclamado na mídia como a cura do câncer, né? Várias pessoas entraram na justiça para conseguir obter o direito de estar utilizando esse medicamento. E qual que foi o grande problema disso? Não tinham estudos que comprovavam a eficácia desta droga. Inclusive, devido a esse grande clamor público, o governo investiu nessas pesquisas e os resultados não foram comprovados. Inclusive, teve paciente que deixou de fazer o tratamento convencional para estar fazendo uso dessa substância e acabou vindo a óbito. Então, quando a gente fala de câncer, tem que tomar bastante cuidado devido a essa comoção pública que a própria palavra, a própria doença, ela traz. E aí é mais importante ainda para a gente mostrar, realmente, posso estar fazendo uso, de repente, de alguma planta, de algum fitoterápico para tratar o câncer? Isso quem vai decidir é o médico. Existem compostos isolados de plantas que são utilizados na clínica para tratar vincristina, vinblastina, são compostos utilizados para tratar o câncer. Mas isso tem que estar sendo discutido com o médico. Só o médico que vai poder estar decidindo, a equipe, né, médica, qual que é o melhor tratamento para aquele indivíduo. Porque cada caso de câncer, cada tipo específico também responde melhor a um determinado medicamento. Então, não existe uma droga ideal para todos os tipos de cânceres existentes. Não é uma padronização, né, professora? Não, para cada tipo tem um tratamento medicamentoso indicado. Professora, existe no Brasil o Plano Nacional, né, de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Inclusive, é uma lista no SUS aí, que se eu não me engano, com 72 plantas, né, medicinais que já estão autorizadas, né? Como é que o governo chega a esse estudo? Ele consulta os pesquisadores das universidades? Existe uma equipe no Ministério da Saúde estudando isso? Como é que chega-se a esse resultado de ter essa lista de 72 plantas? Isso, então essa lista ela foi feita por um grupo, né, de profissionais e envolveu tanto pesquisadores como, né, pessoas de várias partes do país para poder estar fazendo esse levantamento de quais são as plantas mais utilizadas e quais são as plantas mais promissoras e que poderiam então ser inseridas no atendimento básico de saúde. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que tem algumas prefeituras de algumas cidades que já adotaram algumas destas plantas nas suas listas e inclusive distribuem essas plantas para a população. Então, tem plantas com uso extremamente difundidos, por exemplo, a espinheira santa, cujo nome científico é Maitena ilicifolia, utilizado para o tratamento da úlcera gástrica. Então, é uma planta utilizada há muito tempo, tem diversos estudos mostrando a eficácia desta planta e ela é um exemplo de plantas, então, constantes nesta lista. E para nós, pesquisadores, essa lista também é importante porque nós vamos procurando as lacunas daquilo que ainda não foi preenchido. Então, esse exemplo mesmo que eu citei da Maitena ilicifolia, da espinheira santa, apesar do uso ser tão difundido, de já ter o respaldo, né, popular, tem vários efeitos que ainda não foram demonstrados em ensaios farmacológicos. Então, a gente sempre está buscando, né, as brechas, as lacunas que precisam ser preenchidas, de modo que a população ela tenha mais segurança quando for estar fazendo uso disso. E essa política nacional de plantas medicinais, estimulada pelo governo, ela foi bastante importante, porque ela também incentivou o desenvolvimento dos hortos medicinais. Então, hoje a gente sabe que as cidades aqui da região, Itajaí, Balneário Camboriú e outras cidades, já apresentam, junto das suas prefeituras, hortos de plantas medicinais para acesso à população.
Então, plantas que são controladas, que têm profissionais que realmente estão fazendo a identificação correta, que auxiliam, então, a população, ensinam qual que é a melhor forma de estar fazendo o uso. Então, este incentivo do governo foi bastante importante, porque também aproximou a população dos cuidados básicos. Tá certo, professora, eu queria agradecer a sua presença aqui. Parabéns aí pelo prêmio. E a gente torce aí que os laboratórios se interessem, né? E que o governo fomente também, né? O novo governo aí que vai ser eleito aí, que olhe pela ciência e que fomente isso também, que é tão importante esse retorno para a pesquisa e principalmente para a sociedade, né? Obrigado, professora, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no painel Univale, foi um prazer. E realmente vamos esperar que o nosso próxima equipe de governo tenha um olhar mais carinhoso com a ciência, porque está precisando. Obrigado, professora. O painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.